Boa tarde, quinto ano. Nós vamos estar resolvendo agora e explicando algumas atividades aqui da página 17 do dever de matemática, ok? Então, olha só. Número 2. Complete o quadro com os números das fichas. Nós temos aqui dois números, R$ 906.210 e nós temos R$ 53.029. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar esses números aqui na nossa tabela de classes, ok? Bom, eu vou fazer o de baixo, vocês vão fazer o de cima, tá certo? Vou deixar o de cima para vocês resolverem. R$ 53.029. 50 é da classe de dezenas, certo? Mas quando a gente fala 53 mil, aí já passa para a classe dos milhares. Então é dezena de milhar, tá? Então vamos começar aqui colocando o número na classe, né, de dezenas de milhar. 53 mil, 53 mil, ok? E 29. Preste atenção. Na classe das unidades simples, o número por extenso, ele não menciona centena. Ele já vai direto para o 29. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na centena é zero. Ok? Aí nós vamos colocar aqui 29. Então nós temos aqui o nosso número, né? 53.029. Beleza? Vamos passar para a atividade de baixo. Escreva usando algarismos os números representados no ábaco. Só lembrando, gente, aqui, ó, no caso aqui, tá 900 aqui, ó. Deixa eu... Ó, esse número aqui, 900, tá? Ele já tá na classe de centena de milhar, tá bom? Então, na hora que você for colocar na tabelinha, toma cuidado. E você vai ver aqui que nesse numeral 906.000, ó, não é mencionado dezena de milhar, não é mencionado centena, certo? No número por extenso aqui, não é mencionado nem dezena de milhar e nem centena. Então, quando esses algarismos não são mencionados por extenso, significa que vai ser zero. Então, tá aí a dica para você fazer esse numeral de cima, tá bom? Vou passar para baixo agora. Vamos lá. Vou fazer vocês vão fazer o restante. Escreva usando algarismos os números representados nos ábacos. O ábaco, né, foi criado há muito tempo, né, para a gente poder representar os algarismos, né, de forma lúdica, né, o valor posicional de cada algarismo de forma lúdica. Então vocês vão observar que ele é bem simples, ó. Ele tem para cada pino representa uma classe, né? Representa uma casa decimal. Então aqui, ó, o primeiro pino aqui são as unidades, o segundo as dezenas, o terceiro as centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos representar o primeiro algarismo aqui. Nas unidades, esse pino aqui tem quantas argolinhas? Dá uma olhada aí. Quantas argolinhas tem? Tentando apagar aqui. Hein? Se você for olhar, não tem nada. Então, o primeiro algarismo aqui das unidades é zero. Certo? Esse segundo aqui, das dezenas,
Eu vou ampliar aqui, gente, só para ficar bem melhor de escrever o número aqui, tá certo? Ó, eu vou ampliar. Ó. Então vamos lá, o primeiro algarismo, vou colocar aqui minha canetinha para funcionar, né? Então vamos lá. Ó, o primeiro algarismo, o primeiro pino aí não tem nada, então é 0, ok? No segundo, nós vamos contar aqui, ó. Vou baixar um pouquinho para eu poder escrever melhor, ok? Então, o primeiro algarismo aqui, ele é 0, ok? O segundo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 argolinhas, então são 9 dezenas. 9 dezenas. No terceiro pino, que é a casa das centenas, também nós vamos ter o quê? Se você perceber, ó, tá na mesma quantidade, a mesma altura, vamos ter 9, né? No quarto, que é a quarta ordem aqui, unidade de milhar, também vamos ter 9, ok? Na dezena de milhar não tem nenhuma argolinha, então é 0, ok? Na centena de milhar, a mesma coisa, ó. Você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é 9 também. Então aqui, ó, o primeiro número formado pelo ábaco é 909.990, certo? Os outros vocês vão fazer, tá bom? Vou fechar aqui minha caneta para poder continuar lendo aqui as atividades, certo? O número 4, escreva a ordem de grandeza e como se lê cada número. Gente, a ordem de grandeza é a ordem maior que tiver. Se o número ele está na classe de unidade de milhar, se o algarismo maior é unidade de milhar, então a ordem desse número é unidade de milhar. Se esse número ele está na centena de milhar, o algarismo maior é centena de milhar, então a ordem de grandeza é centena de milhar. Por exemplo, eu vou fazer esse daqui, vocês vão fazer o restante, ok? Vou aumentar um pouco aqui minha tela para ficar melhor de fazer. Ó, vamos lá. Esse número aqui, tá, gente? Ó, 5.609. Então você observa, né, que se tivesse uma tabelinha aqui para eu colocar esse número, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, deixa eu escrever aqui porque minha canetinha aqui, vou fazer com o dedo mesmo, centena de milhar. Então, se eu tivesse aqui uma tabelinha para colocar os numerais, né? Ó, certo? Vou mudar a cor aqui. Então, vermelho. Ó, se eu fosse escrever esse número ali, 5.609, ó, o 9 estaria aqui, ó. Ele é unidade. O 0 estaria aqui na casa da dezena, certo? O 6 aqui na casa da centena e o 5 aqui na unidade de milhar. Beleza, gente? Então, se eu tivesse uma tabelinha aqui para completar, eu já saberia, né, o valor de cada casa decimal aqui, de cada algarismo. Então, qual é a ordem de grandeza desse número, 5.609? O que determina a ordem da grandeza é a última ordem, a ordem maior, que é a unidade de milhar.
Então você vai escrever lá, unidade de milhar, tá? Então pode escrever por extenso mesmo. Eu coloquei aqui, eu vou escrever por extenso, fica melhor de vocês gravarem isso, né? Então vamos lá, ó, unidade, deixa eu aumentar aqui, unidade de milhar. Então, ó, unidade né, de milhar, tá bom? Vou escrever tudo, não é só para vocês terem uma noção. Como se lê esse número? Você vai escrever como se lê. 5.000, né? 5.609. Ó, 6, certo? Eu vou separar a sílaba aqui, ó. 109. Ok? Opa. 9. Beleza, gente? Então, a ordem de grandeza desse numeral aqui é unidade de milhar, porque o 5 ali é a maior ordem, ok? Como se lê esse número, nós estamos escrevendo aqui por extenso, lembrando que eu coloquei uma tabelinha lá dos números por extenso até 1000, mas se tiver dezena de milhar e qualquer outra unidade de milhar, é só você acrescentar 1000. Ah, tem lá 70.000, tio, mas não tem na tabela, mas não tem 70? Então você vai escrever 70 e depois escreve 1000, ok? Então tem uma tabelinha que eu botei no grupo para ajudar vocês na escrita dos algarismos por extensos, ok? Então, gente, ó, os outros vocês vão fazer. Qualquer dúvida, pode encaminhar aí para o meu privado. Um grande abraço, tchau, tchau.